Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Começar a ler ela aqui. Para um projeto de pesquisa sobre os hábitos alimentares das raposas realizado em uma reserva florestal, foi formada uma equipe composta por biólogos e matemáticos. Até agora, nada de útil para a gente. Em uma das etapas desse projeto, os pesquisadores observaram um momento em que uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sob um ângulo de 30 graus. Então, essa aqui é uma informação importante. Uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sobre um ângulo de 30 graus, formado com a horizontal. Então, preguiçosamente, ela se levanta, anda raiz de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sobre um ângulo de 60 graus, como mostra a figura abaixo. Então, a questão foi bem generosa, que ela desenhou bem bonitinho o que acontece, né? Primeiro a raposa tá olhando o cacho de uvas sob um ângulo de 30 graus com a horizontal, depois ela anda a raiz de 3 metros e agora à vista o cacho de uvas sob um ângulo de 60. E aí ele pergunta, nessas condições, a altura H do cacho de uva em metros é. Vamos lá. Eu trouxe esse desenho para cá, para ficar mais claro para a gente resolver a questão. Então, vamos lá. A gente sabe que daqui para cá, ela andou raiz de 3 metros. Então, eu vou colocar aqui raiz de 3, certo? Esse aqui, ele já colocou com um H. Mas eu preciso também saber colocar uma medida para isso aqui, ó. Para essa medida aqui. Então, como eu não sei quanto é essa medida, eu vou colocar x, certo? Vamos lá. Agora a gente vai começar a desenvolver o raciocínio aqui da questão. Como é que eu posso pensar aqui? Se eu pensar na tangente de 30 graus, porque aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, certo? E quais são os lados do triângulo que eu tenho medidas para ele? É esse aqui do H e esse aqui de raiz de 3 mais x, certo? Porque aqui vai ficar que aqui tem raiz de 3 e aqui tem x. Esse lado todo desse triângulo vai ser raiz de 3 mais x, certo? Aí, então, a gente vai ter que pensar nos lados do triângulo que tem medida. Esse aqui a gente sabe que é raiz de 3 mais x e esse aqui a gente sabe que é h. Então, qual é entre seno, cosseno e tangente que a gente poderia usar? Seria a tangente de 30. Por quê? Porque a tangente é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente ao ângulo. Então, se a gente olhar para esse ângulo de 30 graus, esse lado aqui de H seria o cateto oposto ao ângulo. E esse lado aqui, que tá juntinho do ângulo, tá vendo? Esse aqui é o oposto, certo? E o adjacente é esse aqui. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Adjacente. Beleza? Então, a mais adequada pra gente aqui vai ser a tangente para usar. Então, a gente pode colocar assim, ó. Tangente de 30 graus é igual a o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é raiz de 3 mais x, certo? Aí agora a gente pode substituir colocando o valor da tangente de 30 aqui, que pela minha tabelinha aqui que eu fiz é raiz de 3 sobre 3, certo? Então a gente coloca raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre raiz de 3 mais x, certo? Pronto. Agora a gente já descobriu a primeira coisa para a nossa questão. Aí, o que é que a gente pode fazer agora? Vamos desenvolver aqui essa expressão, certo? Aí eu vou colocar aqui raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre raiz de 3 mais x.
Aí agora eu vou multiplicar cruzado aqui, né? Então, vai ficar como? Vai ficar raiz de 3, que multiplica raiz de 3 mais x, vai ser igual a 3 vezes h, vai dar 3h, certo? Vamos continuar aqui. Aqui, né, eu vou ter que multiplicar cada termo dentro do parêntese por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? Dá 3, certo? Raiz de 3 vezes x, aí mais raiz de 3x, igual a 3h, certo? Aí agora eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Vou passar o 3 para cá. Aí ele passando vai passar negativo, então vai ficar raiz de 3x é igual a 3h menos 3. E agora eu vou passar esse raiz de 3 dividindo. Aí vai ficar x é igual a 3h menos 3 sobre raiz de 3. Pronto, agora eu encontrei o valor de x, certo? Aí agora a gente vai poder olhar para... Porque a gente estava olhando esse triângulo grandão aqui, ó. Né? Agora a gente vai poder olhar para esse triângulo pequenininho aqui, ó. Esse aqui, do ângulo de 60 graus, beleza? Aí agora, o que é que eu posso usar aqui nesse triângulo, desse ângulo de 60 graus? Eu posso também usar a tangente. Por quê? Porque os lados que eu tenho medida também é o cateto oposto, que é H, e o cateto adjacente ao ângulo aqui, que é X, certo? Aqui o cateto oposto e aqui o adjacente, que é X. Então, eu posso fazer assim, ó. Tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é X, certo? Aí agora a gente pode substituir aqui. Qual o valor da tangente de 60? Raiz de 3, certo? Então, eu coloco aqui raiz de 3 é igual a H sobre X, certo? Sendo que, como a gente quer descobrir o valor de H, eu quero tirar esse X daqui. Aí, para tirar esse X daqui, como eu já sei que X é igual a 3H menos 3 sobre raiz de 3, eu vou jogar isso aqui, certo? Aí, continuando aqui. Raiz de 3 é igual a H sobre 3H menos 3 sobre raiz de 3, certo? Agora eu vou passar esse termo aqui, multiplicando aqui em cima. Aí vai ficar assim, raiz de 3 vezes 3H menos 3 sobre raiz de 3 é igual a H. Esse raiz de 3 a gente pode cortar com esse raiz de 3, e aí vai ficar 3H menos 3 igual a H. Eu vou passar esse H para cá e esse 3 para cá. Aí vai ficar 3H menos H é igual a 3. 2H igual a 3. H é igual a 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Aí a gente chega aqui no gabarito, letra B. Certo? Então, para esse tipo de questão se repete muito, em que ele sempre fala que uma pessoa está avistando uma coisa sobre tal ângulo, aí ela anda mais um pouquinho, às vezes ele fala que ela anda para frente ou que ela anda para trás, aí vai começar a avistar esse objeto por outro ângulo, e normalmente ele pergunta sempre qual é a altura, né, desse objeto ao solo. Então vai sempre seguir essa lógica aqui que eu fiz. Vai vendo quais são os lados que tem medida para ver qual dessas três, né, de seno, cosseno e tangente, a gente vai poder usar, e aí vai desenvolvendo o raciocínio para ir substituindo nas fórmulas das incógnitas para você chegar até a incógnita que ele quer, que nesse caso era aqui H. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar para a gente de novo, beleza? Continua firme e bons estudos.